Era uma geração que, pô, tinha cada figura, cara. Pô, Renato então. Silva, zagueiro, é uma figuraça. Renato Silva, zagueiro, é aquele que jogou no Botafogo depois também, não? É, Fluminense. Fluminense e Botafogo Botafogo, também. Eu lembro, mas identificaram com o Botafogo depois, inclusive. Mas enfim, não sei porquê. Foi. Ele era figuraça também? Pô. Tem resenha com ele? Ele... Esse mano. ele teve depois um caso de doping lá. É verdade. É. No Botafogo. Acho que foi no Botafogo. Acho que é por isso que eu lembro. Não sei porquê. Foi no Botafogo? Eu acho que foi no Botafogo. Cara, ele pegou o Fluminense, época boa do Unimed, foi campeão brasileiro, depois ele veio pro Flamengo, bom jogador pra caramba, era bom zagueiro pra caramba. Mas era muito figura, cara. Era paz e amor total. Figuraça. E é gente boa, pô, tá em outro planeta. Tipo isso. E aí, Renatão? Bob Marley tocando. Mano, Don't cry. Exatamente isso aí. Gente da melhor qualidade. Figura. Cara, e era o país. Luizão chegou depois. Pô, aquele ano foi depois. Foi no meio do ano, chegou o Bruno Goleiro. Caraca. Chegou a galera veio junto com o pessoal de Ipatinga. Então, tu imagina aquele ano que a gente... Pô, ainda tivemos naquele meio do ano, e que pouca gente fala, que achei uma das mais injustiças. O Sávio, cara. O Sávio voltou. É verdade, o Sávio vem. O Sávio voltou. E a torcida fica em cima dele, porque ele... Não, pô, os caras não botavam o cara pra jogar, cara. Pô, o Sávio tá maluco, ele tava bem ainda. E falaram que ele não tava bem, treinando bem, jogou uns jogos, pô. E aí, cara... Aquele ano foi uma loucura. Esse ano foi que começou o Obina Melhor que o Eto'o, não? Acho que foi antes. Ah, foi antes? Não. Foi 7, não? Acho que foi 2007. Vocês lá zoavam com foi isso? Depois, Tinha uma foi zoeira, depois. uma Não, resenha foi com isso, depois, pô. Ah, depois, tá. Então foi Foi depois. depois. 2008, O Obina era muito criticado naquela época. Tava um pouco acima do peso e tal, mas ele salvou o Flamengo em 2005, é 2006. Porque veio o Luizão, ele tava... Ele se machuca, eu acho. A lesão no joelho dele é 2006. Eu acho que é. E ali a gente tinha alguns jogadores que estavam um pouco acima do peso, era muito engraçado. E aí o Obina... Aí a gente zoava, né? Aí pegava o percentual de gordura. Aí tinha o Paulo Figueiredo, que era o nosso fisiologista, o grande Paulo Figueiredo, tem uma história absurda, foi da seleção e tal. Aí o Jonathan Volante, que é um figuraço, zoava todo mundo, né? Jogou muito. Sério, jogou. E tinha jogado com ele na base. E depois a gente se reencontrou lá. E o Jonathan era um dos capitães do time. O Jonathan era engraçado, né? Aquele jeito nordestino de falar, zoar todo mundo. Aí o Paulo Figueiredo ficava em cima dos jogadores que estavam um pouquinho acima. Eu mesmo não estava um pouco acima. Só queria farra, né? Queria negócio de comer besteira e tal. Diego Souza, que tinha tendência a engordar. E aí ele ficava, a gente moleque, né? E o Obina também, coitado, sofria, dava uma volta no campo e tal. Aí, beleza, pegava lá o percentual de gordura. Aí quando chegou, aí o Luizão chega acima do peso, né? Aí, pô, quando vai, aí tá todo mundo na sala e tal, e ele pega, aí eu cheguei pro Jonathan e falei assim, Jonathan, pô, olha o percentual de gordura do Luizão, não é possível. Todo mundo aqui com 13, 14, Luizão com 10, pô, com aquela barriga que ele tá. Aí daqui a pouco ele, doutor, que tu fez? Vamos ver o percentual de gordura do Luizão. Aí o Paulo Figueiredo falou, o Jonathan, ele é campeão do mundo. Eu nem toquei nele. Mas como é que pode? Ele sacaneava. Ou seja, eu tô magrinho, a barriga dele. Pô, para. Vamos fazer o quê, né? Campeão do mundo, né? Fazer o quê? O Luizão nem treinava direito. Barra ele? Não treinava direito, não chegava? Não, mas meteu gol na final. Também, né? Vou te falar, os caras que mais me impressionaram treino de finalização, o Luizão, direita e esquerda. Sério? Impressionante, Porque o Luizão ali, a gente brincava que tá acima do peso, mas teve muito problema de lesão no Botafogo. Tem até um gol que ele fez contra o Botafogo, que ele vai não sei se você lembra, que ele vai no banco. Acho que ele teve um problema com o departamento médico do Botafogo. Vai usar os caras. Não sei se teve algum problema do joelho, que eles falaram que ele tava bichado e saiu, uma coisa assim, foi um problema desse. Mas, cara, ele é muito decisivo, impressionante. Tanto é que ele faz o gol na final contra o Vasco. E é um jogador que tava, cara, ele era muito experiente. E finalização dele é absurda. Podia estar bichado, podia estar pesado, mas direita, esquerda, impressionante. Quem mais te surpreendeu em treinamento, assim? Ele, né, em relação à finalização, tudo. Mas, cara, o jogador diferencial, pô, o Sávio, pô, ele tava já com 30, sei lá, 5 anos, uma coisa assim, mas impressionante. E o Sávio, eu falei pra ele quando ele chegou, o Sávio foi o meu ídolo, assim. Porque eu não vi meu pai jogar. Eu tenho 41 anos, eu nasci em 83. Então, quando eu era moleque, assim, eu tenho foto de entrando no campo com ele e tal. Mas eu não lembro dele. Eu lembro do meu pai jogando, as lembranças que eu tenho no Japão.
Eu com 10 anos e tal. Ele já veterano, jogando ali, ensinando japonês. Mas no Flamengo eu não lembro dele jogando. Então, com a minha época de moleque, torcedor do Flamengo, de ir nos jogos e tal, no Maracanã, foi o Sávio. Foi aquela época que o Flamengo só tomava porrada. E só tinha o Só Sávio lá sofria, o salvando. Sávio, pô, ia brigar pra rebaixamento quase todo ano, e o Sávio é que salvava. Decidindo lá, né, cara? É, pô, e panhava pra caramba. Então o Sávio era meu ídolo. Pô, o cara criado na Gávea. Pô, e o Sávio, eu acho que ele é um dos jogadores. Não é nem assim, que ele não é. As pessoas não falam que ele foi um grande jogador. Sim. Pô, e ele foi um dos primeiros a ir pro Real Madrid. E Pô, ganhou o cara tudo lá, ganhou tudo no Real tricampeão Madrid. da Pegou um time no Real Madrid. Pô, Sidorf, Raul, Roberto Ganhou do Carlos. Vasco na final mundial. Exatamente. E, É verdade. e titular há muito tempo. Aham. Pô, cara, muito considerado na Espanha, um grande jogador. É que são jogadores que, assim, pô, tipo Djalminha, Alex, jogavam demais, mas é que era uma concorrência. Porque não jogou, às vezes, Copa Não do Mundo. jogou Pô, Copa. só que era Ronaldinho, era Rivaldo. Então, muitas escolhas, muitas opções. Cara, pô, Atirce, os caras jogavam muito, mas era o Roberto Carlos. Então, os caras, é que com certeza jogavam, Por mais jogassem que hoje. fizesse o máximo, seriam nem ia titular da chegar na- seleção absoluta. Aham. Pô, um Sávio hoje era titular da seleção. Fácil. Djalminha, Alex, Atirson, Serginho, lateral esquerdo. Os caras jogavam hoje com mole. verdade. Só que era muita concorrência. Dodô. Pô, quanto jogador bom tinha na época? Amoroso. Os caras nem jogavam na seleção, Aham. cara. Porque era muito, cara. Era o Ronaldo que devia. Pô, entendeu? Era muito difícil. Era uma época que muito jogador bom. Muito, muito. Nossa época tinha muito craque. Então, cara, você via jogadores, pô, Léo Moura, cara. Léo Moura no auge jogava muito. Pô, o próprio ídolo. Juan jogou muito. Então, assim, cara, era muito cara bom. Entendeu? E então, os caras que não tiveram muita oportunidade de seleção pela concorrência. Mas, pô, o Sávio eu acho que jogava muito. Tinha muito cara bom. Cara, Mas- fala. Não, eu ia falar então, pra fechar essa parte de Copa do Brasil, em casa tem essa resenha? Tu tem um título que teu pai não tem. É. Ih, é verdade. Tu é campeão Na da Copa verdade, do o meu Brasil, pai- nem jogou, o né? meu mas- pai não jogou Copa do Brasil. Porque Acho que o Copa do Flamengo ganhou a Brasil- primeira. Mas não importa, não, Não, tem. Mas Não não importa. não tem. É. Não importa. Mas tem essa resenha. Pô, tem a faixa lá, né? Ganhou tudo no Flamengo, pô, mas quem em tem cima Copa do Brasil na é. família é o filho. Eu não fui campeão carioca, mas só de base, mas no profissional não. E fui pelo Flamengo, graças a Deus. Tu tem a Em faixa cima do de Vasco, campeão é. do Brasil que teu pai não Em tem. cima do Vasco. Em cima do Vasco, É, cara. Em cima do Vasco. Pô, a gente tem. É porque a gente tem a pautinha aqui, mas eu gosto disso. Como é que era esse clássico com o Vasco, cara? Porque hoje em dia todo mundo fala sobre rivalidade, que é o maior rival do Flamengo, se é Palmeiras, se é Vasco, se é Fluminense. Como é que era na tua época a rivalidade? Cara, impressionante como as coisas mudam. Né? É. Era só Vasco, cara. É. Assim, a minha geração, eu sei que a geração do meu pai, lá atrás era Botafogo, né? Aham. Porque meu pai pegou a geração, ele fala que ele, como torcedor, era o Botafogo. Aham. Porque o Botafogo era o maior Sofreu. time do Brasil, era o Garrincha, era aquele time todo, aquela máquina. Teve aquele história do 6-0 que tomou, e depois meu pai, eles deram na geração do meu pai. E meu pai, como torcedor, nos anos 60, o Botafogo era. Aham. O né? grande E- time, né? Aí depois teve muito Fla-Flu e tal, mas assim, eu, como moleque, a nossa rivalidade era com o Vasco. Foi com o crescimento do Eurico lá E e... o Vasco ganhando tudo e tal. Teve 95 Fluminense, mas eu de moleque, a rivalidade mais queria Aham. era o Vasco. Vasco.